Capítulo 147, A Casa dos Mortos 1. Essas palavras tocaram o coração de Lit, provocando algo que ele considerava morto há muito tempo. Primeiro, os cantos de sua boca se transformaram em um sorriso. Então, ele não conseguiu se conter de uma risada que logo se transformou em uma risada histérica. O soldado traidor ficou assustado por um segundo. Essa não era a reação que ele estava esperando. De acordo com as informações deles, Lee tinha um vínculo muito forte com seus parentes, usando a maior parte de seus ganhos ao longo dos anos para melhorar sua qualidade de vida e status, em vez de tentar comprar seu caminho para a nobreza. Era de conhecimento público que não restava amor entre ele e seu irmão renegado, Orpal, mas o outro, Trion, fazia parte da família, até que se uniu voluntariamente às Forças Armadas. Ele estava bem vestido e alimentado a vida toda. Segundo os habitantes locais, apesar de terem interesses e objetivos diferentes, os dois irmãos foram junto. Pena que era apenas um ardil, que os dois irmãos haviam concordado em nome dos pais. Quando Lit sentiu apenas despeito por Orpal, Trion não se saiu muito melhor, recebendo sua completa indiferença. O relacionamento deles nunca havia se recuperado, pois os dois nunca tentaram resolver suas diferenças. Lit simplesmente não se importava com isso. Em sua visão distorcida do mundo, ele desenhava um círculo há muito tempo, separando as pessoas que importavam do lixo inútil, onde Trion pertencia. Trion, em vez disso, a princípio tinha vergonha de se aproximar de Lit, depois de tudo que ele e Orpal fizeram e disseram a ele ao longo dos anos. Sempre seguindo os passos de seu irmão mais velho, nunca havia desenvolvido um senso de parentesco com Lit. Eles eram estranhos um ao outro por tanto tempo, que todas as desculpas que ele conseguia pensar pareciam falsas e forçadas até o próprio Trion. Então, ele esperou o momento certo para consertar essa bagunça, mas o momento nunca chegou. Lit tinha muitos empregos, primeiro como caçador e enfermeiro dietista, depois curandeiro e caçador de recompensas. Ele nunca passava muito tempo em casa e, quando o fazia, concentrava-se naqueles que eram importantes para ele. Não demorou nem um ano para que os sentimentos de Trion voltassem à tona novamente, enquanto seu humor azedava. Como qualquer criança, ele sempre sonhou em um dia descobrir um talento incrível, ser especial. No entanto, a cada dia que passa, tudo muda apenas para o pior. Enquanto ele estava preso em sua rotina de sonhos e tarefas, Lee tornou-se cada vez mais poderoso. Seu talento inspirou admiração nos pais primeiro, depois na Ana e, finalmente, no Conde Lark. Logo, a inveja superou a culpa e não havia mais nada para consertar. O soldado não estava ciente de tudo isso, então o comportamento de Lee parecia-lhe como o de um louco. Sua risada era cheia de desprezo, como se estivesse diante do maior idiota que já conhecera. Você realmente tem meu irmão? Então eu tenho um favor a pedir. Quando você o matar, diga a ele que eu não dei a mínima para ele. Eu gosto de pagar minhas dívidas em espécie, Lit disse, dando um pequeno passo para trás. Havia tantas maneiras que ele poderia matá-lo, usando ataques físicos ou magia espiritual, mas nenhum deles era seguro o suficiente para o seu gosto. Mover-se em alta velocidade não combinava com a máscara em forma de corvo que usava e, estando em um necrotério até a borda das vítimas da peste, ele não queria arriscar que a espada arranhasse sua pele. Quanto à magia espiritual, o cara estava perto demais para o confronto. Lee teve que quebrar seu pescoço, perdendo a oportunidade de interrogá-lo ou tentar impedi-lo, esperando que sua vítima não tivesse armas ocultas ou não pudesse usá-las antes que a ligação estivesse completa. Isso não é brincadeira. Se não sairmos daqui a um minuto, meus associados considerarão que a missão falhou e ordenarão a execução do seu irmão soldado. Não deixou Lee escapar, mesmo que um medo repentino estivesse lhe retorcendo. Apesar do frio do necrotério, ele se viu soando com balas, desfocando a visão por baixo da máscara, com todos os pelos do corpo em pé. E por que eu deveria me importar? Lee continuou se movendo para trás, mais perto das prateleiras de metal. A zombaria em seu tom crescendo a cada passo. Mate-o, case-se com ele, o que seja. Além disso, seu plano tem várias falhas.
Primeiro, é mais fácil roubar um ovo de dragão do que me levar vivo. Segundo, não acredito que seu amuleto de comunicação funcione. Terceiro, e mais importante, realizar ataques dentro de um necrotério, quando a maioria dos tipos de magia é cilada é suicida. Lita ainda não terminara de falar, quando uma multidão de mãos de repente agarrou o soldado pelo ombro esquerdo, braço e perna. Seu primeiro instinto foi pular para longe, mas cada mão tinha a força de um torno, então ele cortou seus pulsos, para forçá-los a libertá-lo. Como a maioria dos soldados, ele tinha uma arma encantada, capaz de cortar facilmente carne e osso desprotegidos, mas cada golpe parecia bater em uma pedra, fazendo sua espada vibrar a cada impacto. Então, ele finalmente se lembrou de onde estava. Quando ele notou dezenas de olhos vermelhos brilhantes, encarando-o das prateleiras, sua mente ficou vazia de pânico. Você realmente acreditava que eu perderia meu tempo conversando? Lit riu, reanimando mais cadáveres a cada segundo, infundindo-os com sua mana e vontade. Lit aprendeu durante seu primeiro dia no acampamento que os únicos elementos que ele estava livre para usar eram luz e escuridão. Luz, para permitir que os curandeiros continuem procurando uma cura, e a escuridão esterilize pessoas e roupas ao passar do quarteirão residencial para o hospital. Ele simplesmente explorara o discurso idiota de seu oponente para parar pelo tempo necessário para levantar seus guarda-costas. Os zumbis se amontoaram no soldado miserável, prendendo-o no chão. Vamos ver se você estava dizendo a verdade sobre seus associados. Lita ativou a visão de vida, notando duas figuras humanas esgueirando-se pela entrada do necrotério. Com um simples pensamento, ele enviou um grupo de mortos-vivos para dar as boas-vindas aos recém-chegados. O soldado contido entrou em pânico, gritando e se contorcendo para se libertar. Os corpos nus dos zumbis eram repugnantes de ver, mas ainda mais ao toque. Apesar de sua força, a carne estava fria e flácida. Muitos deles tinham feridas abertas, causadas pelos parasitas ou pela autópsia, deixando que seus fluidos corporais o encharcassem em questão de segundos. Pare de gritar. Como você apontou anteriormente, a barraca é a prova de som. Lit mandou um dos mortos-vivos arrancar a máscara do rosto do soldado e enfiar a mão na boca. O homem vomitou por alguns segundos, antes de cair inconsciente pelo terror. Quando os outros dois entraram no necrotério, os zumbis os inundaram. Eles lutaram bravamente, mas estavam em menor número e mais espertos. Lit tinha os mortos-vivos atacando e apenas apontando para as máscaras dos soldados. Percebendo que eram contra zumbis inteligentes da peste, os dois entraram em frenesi, perdendo a vontade de lutar e tentando escapar, mas a cortina da barraca, como uma porta fechada em um filme de terror, se recusou a se mexer. Como diabos um pedaço de pano pode ser trancado? Uma voz feminina gritou. Como de fato Lit riu, usando onda após onda de magia espiritual para manter a porta fechada e saborear seu terror. Logo, todos os três traidores estavam inconscientes ou se molhando. Eles sabiam que sem as máscaras, mesmo que milagrosamente conseguissem escapar, isso não mudaria o destino deles. Suas mentes estavam congeladas, incapazes de decidir se implorariam por suas vidas ou uma morte rápida. Os olhos de Lit brilhavam como uma luz vermelha fria sob a máscara. Senhoras e senhores, temos que conversar. Capítulo 148, A Casa dos Mortos 2. De volta ao Grifão Branco, o professor Mart estava enfrentando uma complicação inesperada. Depois que o estado de emergência nacional foi emitido, todos os funcionários da academia que possuíam um pingo de conhecimento em medicina foram encarregados de arrumar suas coisas e chegar a Candria o mais rápido possível. Os professores tinham permissão para trazer alguém que considerassem que poderia ajudar, até estudantes. Era parte da reportagem de capa que o rei havia planejado para fazer a presença de Lit em Candria parecer sem importância. Ele seria apenas um dos muitos jovens que acompanhavam seus mentores, esperando que seu talento fosse reconhecido pela coroa ou, pelo menos, ganhasse experiência prática. Ter apenas um aluno do Grifão Branco entre todos os especialistas levantaria muitas perguntas.
Os departamentos mais afetados foram dois: o Departamento de Magia da Luz e o Departamento de Alquimia. Apesar de terem sido usados para cooperar nos casos mais difíceis, desta vez a abordagem sobre o assunto não poderia ser mais diferente. Para os alquimistas, essa foi uma oportunidade única na vida. Trabalhar sem um limite de orçamento com apenas instrumentos de última geração, com a oportunidade de tê-los personalizados, foi uma oferta boa demais para recusá-lo. Portanto, os professores de alquimia não tinham escrúpulos em trazer os alunos. Eles teriam interações mínimas com os infectados, estudando a doença apenas através de amostras de tecido e na segurança de seus laboratórios. Para curandeiros, ao contrário, foi um pesadelo. Contato diário com as vítimas, alto risco de exposição à praga, sem mencionar que, segundo os relatos, a taxa de mortalidade era semelhante a uma zona de guerra. Foi difícil explicar aos voluntários como a situação era perigosa, sem ser grosseiro ou fornecer detalhes suficientes para desencadear ataques de pânico. Depois de recusar muitos amadores bem-intencionados, Marta estava em um impasse. Por favor, professor. Por que não posso acompanhá-lo? Kila dissera e parecia relutante em aceitar o não como resposta. Porque é muito perigoso. Ele estalou depois de ficar sem desculpas. Vamos ser honestos, ok? Você tem 12 anos no primeiro ano da academia. Que tipo de contribuição você poderia oferecer? Você ainda tem uma vida inteira pela frente, não posso pôr em risco seu futuro por um capricho. Você é um dos talentos mais valorizados que sua classe tem para oferecer, mas ainda é jovem e emocional. Acredite, eu não vou de férias ou de viagem de campo, é um assunto sério. Então por que lhe foi enviado para lá? A ferocidade em sua voz tornou mais uma afirmação do que uma pergunta, pegando Marta de surpresa. Desculpe. Não tente negar. Primeiro, ele é convocado no escritório do diretor, depois nunca volta para jantar ou café da manhã. E no dia seguinte as aulas são suspensas. Não pode ser uma coincidência, sua lógica fria o deixou orgulhoso, mas a preocupação que ele percebeu deixou tudo claro. Amor de filhote, a coisa que ele mais odiava. Porque não importava o quão idiota era, não havia razão para isso. No entanto, ele tinha que tentar. O caso dele é diferente do seu. Como assim? Ela bufou, batendo um pé. Porque ele é desumano. Deuses, eu gostaria de poder dizer isso em voz alta, mas a rainha me mataria, ele pensou. Com Manoar desaparecido, ele é o nosso melhor curandeiro, ele realmente disse. Além disso, ele já fez várias contribuições no campo teórico, graças à sua compreensão única do corpo humano. Caso contrário, eu nunca o deixaria ir. Agora, se você me der licença, estou com pressa. Quila saiu do quarto de Marta com um olhar desanimado, a porta batendo atrás dela. Lá fora, Uriel e Fria estavam esperando por ela. O rosto dela disse tudo o que eles precisavam saber. Por que o rosto comprido? Quila perguntou, notando que Fria parecia estar no limite, ainda mais que ela. Minha mãe acabou de me ligar. Ela apenas disse que alguém estragou tudo e que devo arrumar minhas coisas e estar pronta para deixar o reino em pouco tempo. Primeiro, quero saber quem te enviou e por que. Lita estava muito curioso sobre a tentativa de capturá-lo. A outra equipe não havia poupado esforços para matá-lo, então o contratante mudou de ideia ou se tratava de outra questão. O primeiro a responder foi o soldado que tentou chantagear Lit usando a vida de Trion como alavanca. De acordo com o crachá no uniforme, seu nome era Virkas Banut, um homem de aparência simples, com olhos castanhos e cabelos da mesma cor. Suas bochechas ainda estavam vermelhas, já que Lita havia lhe dado um tapa várias vezes para forçá-lo a recuperar os sentidos. Ele ainda sujava a boca e o uniforme, dando-lhe um olhar ainda mais infeliz. Você vai me deixar ir se eu te contar? Sua voz tremia, reunindo coragem para olhar nos olhos vermelhos de seu sequestrador. Claro que não. Lit riu. Seria inútil, já que todos vocês já estão infectados, ele mentiu entre os dentes. Segundo a visão da vida, os três ainda estavam saudáveis, mesmo sem as máscaras e depois de serem arranhados e mordidos pelos mortos-vivos.
Os parasitas não lidam bem com a frieza do necrotério ou morrem logo após o hospedeiro. Pena que não tenho tempo para infectá-los e estudar a progressão da praga. Preciso sair daqui rápido, antes que outra pessoa entre então, porque eu deveria lhe contar. Se eu tiver que morrer, trarei meus segredos comigo no túmulo. A certeza da morte parecia ter rejuvenescido o espírito de Vitkas. Excelente pergunta. Lith bateu palmas. Como ao vivo, começando pelos pés, suas ordens foram feitas para que os prisioneiros entendessem seu destino, e não para os mortos-vivos. Os zumbis irracionais eram como fantoches, e Lee precisava apenas de um pensamento para fazê-los se mover de acordo com sua vontade. Vitkas tentou revidar, torcendo e chutando toda vez que podia, mas as criaturas ignoraram suas tentativas lamentáveis. Um cobriu a boca com uma mão podre, enquanto o outro conseguiu agarrar as pernas, enchendo o ar com gritos abafados e sons de mastigação. Os outros dois prisioneiros tentaram desviar o olhar, mas os zumbis mantiveram a cabeça bloqueada e as pálpebras abertas. Como você pode ver, eles estão evitando todas as principais artérias. Lita explicou com a mesma voz que ele usaria para explicar matemática a um garoto burro. Eu sou um curandeiro, afinal. Você não pode esperar que eu o mate por acidente. Você morrerá apenas quando eu disser isso, e da maneira que eu escolher. O primeiro a falar ganhará uma morte rápida. Os outros se juntarão às minhas fileiras. Os dois primeiro tentaram gritar, mas suas bocas também estavam fechadas. Lito odiava ser interrompido por gritos histéricos enquanto falava. Quando os pés de Vitkas desapareceram, deixando a maioria dos ossos nus para ver, o vômito escorreu pelo nariz e pelos dedos dos zumbis, impedindo-os de falar e permitindo que Vitkas fizesse um movimento. Lit notou suas mãos acenando loucamente, então ele parou os zumbis, usando ao mesmo tempo a magia da luz para aliviar brevemente sua dor. Sim? O Duque Selimar organizou tudo, com a cumplicidade do General Lizark e Mago Fernat. Vitkas deixou escapar logo que conseguiu falar, apontando para os cúmplices, que conseguiram parar de vomitar, chocados com a traição. Eu nunca ouvi falar deles, mas eles conhecem você. Eles sabem que ontem você disse algo avaro e grave que forçou o rei a declarar a emergência nacional. É o primeiro progresso em mais de um mês, mas por que me sequestrar? Lit não conseguia ver a lógica por trás de suas ações. Porque eles têm medo da praga. Um de seus associados, eu não sei quem, é o responsável. Mas ele fez isso pelas costas deles, eles nem sabiam que existia. Quando eles entenderam o que tinha acontecido, eles não podiam mais confiar nele. Eles não querem que a praga seja erradicada, é uma arma toda poderosa. Mas sem uma cura, eles serão forçados a fugir ou se submeter. Continua no próximo vídeo.